Looking down on the cars on the highway, the stream of taillights, everybody advancing together, do so willingly sacrifice rights. When people accept their cogs in the system, give up free will, conform, individual pieces that swirl together and become a force storm. Looking down on the burgeoning city, the skyscrapers rise, even men with the greatest intentions stop believing their own lies. We can borrow from the future, but eventually someone's got to pay. The only way out of the cycle is to strike out and pave your own way. Our own fight. Will you fuel the desire when always struggling with the truth of the life that might have been? But no matter how jagged your path is, you'll always come back to the road when the dust of the battle settles. The war still rages within.
nós aprendemos na escola e nas faculdades ocultismo, esoterismo, alquimia, maçonaria, toda a ciência moderna, principalmente no que se diz respeito ao espaço, ao formato da Terra, Sol, Lua, estrelas, etc., é pautada em ocultismo. Os principais nomes da ciência que a galera idolatra como seres irrefutáveis eram nada mais, nada menos que adoradores de forças ocultas. Isso não é ciência. Ciência de verdade é empírica, reproduzível, é factual. Então, será que foi a atriz avó? Bom, então vamos ver. Ele diz aqui, ó. Eu vou ler, tá? Começo relembrando um acontecimento. Quando, em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson captaram sinais vindos do espaço exterior. Sinais esses que se teriam originado no plano de fundo de micro-ondas. O New York Times anunciou a descoberta com a manchete: sinais implicam que o universo surgiu do Big Bang. Para fins de contraste, recordo agora o que ocorreu em 1887, quando Albert Michelson e Edward Morley, aqui está Morley, mas é Morley, né? Edward Morley, conduziram seu experimento cujo fim era medir a velocidade da Terra em seu movimento orbital ao redor do Sol, no experimento, certo? O que eles descobriram, para a infelicidade da comunidade científica, ele faz parte, certo? Foi que essa velocidade, longe de ter o valor esperado de cerca de 30 km por segundo, era na verdade exatamente zero. E notemos que esse resultado não era de modo algum incerto ou tênue. Com base nas leis daquilo que em retrospecto hoje se chama física clássica, o fato de que a Terra não se move era uma implicação rigorosa do resultado do experimento. O que é? Esse cara aqui formado em matemática, PhD, está dizendo o quê? Gente, que o resultado prático do experimento, que isso é que é ciência. Ciência é experimento, né? É tentativa, erro, acerto. Manipular uma pessoa é mais difícil do que manipular uma massa. Isso tem todas as razões psicológicas, né? Que determinam por que isso acontece. Todas as informações que nós temos, televisão, internet, livro, músicas, jogos eletrônicos, filmes, cinema, todos eles contêm uma informação oculta que diz respeito aos interesses de quem está liberando essa informação. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, em 1983, os detentores dessa mídia toda, que eu falei agora, eram divididos entre 50 corporações. 20 anos depois, em 2004, esse número caiu a 5. Então, 5 organizações cuidam de tudo o que é passado para nós. Vocês imaginam o poder que tem saber disso? É incutido uma ideia, isso é outro princípio, gradualidade. Eu causo um problema e eu te dou uma solução. Só que isso tem que ser gradual, não pode ser colocado assim de imediato, porque as pessoas reagem. Agora, uma massa que está adormecida, anestesiada pela distração que a mídia traz, ela não vai reagir. Ela vai achar, inclusive, que está muito bom. Eles foram vencedores, no caso, né? Exato. Então, se você perguntar para um indivíduo comum,
Vamos fazer o que em relação a isso? Isso não é possível porque o governo, o poder, todas essas instituições, elas são muito poderosas e você não pode fazer nada. Apolo é o nome de um deus pagão que representa o Sol. Nas missões Apolo, pelo menos em 2 insígnias, vemos referências explícitas à imagem do deus pagão. Na Apolo 13, pode-se ver o Sol e os cavalos do deus pagão Apolo. E na última missão, Apolo 17, aparece o rosto desse deus pagão. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apollyon. Apollyon é um dos muitos nomes do deus pagão Apolo, Sol. O deus oficial do Império Romano, por exemplo, era o Sol Invictus. Para os egípcios, era o deus Sol Ra. Para os astecas, Tonatiuh, a quem eles realizavam sacrifícios humanos. Ao levantardes vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir, porquanto são apenas coisas que o Senhor, vosso Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. A adoração aos astros, principalmente a lua e o sol, é condenada em todo o Antigo Testamento na Bíblia. Existem inúmeras referências que igualam a antiga adoração ao sol com o culto a Satanás. O sol e a lua foram adorados por povos antigos pagãos e são adorados até os dias de hoje. A NASA costuma dar nomes pagãos e astrológicos para suas missões. Osíris, Ártemis, Órion, Gêmini, dentre outros. A NASA decidiu nomear a maior missão da humanidade de Apolo, o deus pagão Sol. Simbolismos e o culto ao Sol é uma prática comum dentro da maçonaria. Ok. Agora, os principais símbolos: obelisco, pirâmide, roda solar ou círculo solar, né, adoração ao sol, lua, né, como símbolos como, por exemplo, a lua crescente, olho de Horus e a serpente. Então aqui é o primeiro ponto que a gente vai levantar, que é o seguinte: qual que é a diferença básica entre cristão e pagão? Tem milhares, mas vamos pegar uma diferença muito básica. O pagão, ele adora a natureza. O cristão, ele admira a natureza e adora o Criador, quem fez a natureza. Tá? O pagão, ele adora a árvore, ele adora o bosque, ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora a serpente, ele adora coisas da natureza. O cristão não. O cristão admira determinadas coisas. Nossa, como o sol é bem feito, a lua é bem feita, etc. Tal. Mas nós adoramos o Criador, quem fez isso, porque ele está acima dessa beleza toda, certo? Porque ele fez. Tá? Inclusive, assim, vários grupos pagãos reclamaram que eu falei que a lua é um holograma, porque não, que a lua não é um holograma, etc. Tal. Eu sei, eles ficam tristes de falar que o sol que a gente vê é um ponto focal do plasma. Eles ficam tristes. Mas fazer o quê? Né? Eu não adoro o sol, né? Então, para mim não faz diferença. Tá? Eu vejo a natureza com outros olhos. É uma coisa muito bem feita pelo Criador dos céus e da terra. E eu admiro e eu idolatro Ele, o Criador magnífico que fez tudo isso pra gente. Tá bom? Beleza. Então essa é uma diferença básica. Agora a gente vai olhar um pouquinho sobre esses símbolos aqui pra gente tentar entender se eles são coisas muito antigas ou vêm até os dias de hoje. Tá? Então vamos lá. Esse aqui é um obelisco do Antigo Egito. Né? Do Antigo Egito. E esse aqui é um obelisco em São Paulo. Gravuras, alto, né? Mesmo formato, interessante. Então é assim, basicamente vocês podem prestar atenção.
Os governos do mundo inteiro, eles dizem que eles separam a religião do governo, tá? Não vejo aí um grande problema. Eles dizem isso. Agora, eles dizem isso, pega lá alguns milhões de reais e constrói um obelisco. Espera um pouquinho. Por que eles fazem isso? Ah, é turismo. Turismo, isso aqui não é religioso. Não, isto aqui no Antigo Egito é religioso. Isto aqui no Antigo Egito é religioso. Mas nos dias atuais não é mais religioso. Então um ponto que a gente vai ter que levantar aqui é o quanto nós somos inocentes. Os caras dizem que eles não são religiosos, ok? E a gente acredita. Quando a gente fala o seguinte, por que não ensinar cristianismo para as crianças? Não. Tem que ter separação entre o Estado e as religiões. Ok, parece que faz sentido. Aí, de repente, o cara pega o dinheiro e vai lá fazer obelisco. E fazer manutenção de obelisco, né? Porque esse obelisco tem manutenção, né? O pessoal restaura o obelisco e assim vai, gasta dinheiro com isso. Por exemplo, se tem uma separação entre religião e Estado, o obelisco está caindo, deixa cair, meu amigo. A gente vai colocar grama no lugar, entendeu? Simples, né? Mas não. O pessoal cuida muito dos obeliscos. Eles sempre estão em lugares importantes, inclusive. Já percebeu? Alguém já viu obelisco em favela? Vamos continuar aqui. Roda solar. Isso aqui é um símbolo das Wiccas, bruxas, tá? Usam no pescoço muitas vezes a roda solar. E isso aqui aparece em tempos antigos também, né? Uma outra coisa, né? A roda solar aparece em muitas religiões, muitas vezes como auréolas, inclusive em pessoas que são consideradas santas e tudo mais. Mas vamos continuar aqui. Lua, né? Tem várias religiões que usam a lua estrela. Essa aqui, 3 luas com a estrela. Várias religiões que falam sobre a trindade feminina usam a lua. A lua representa um aspecto feminino para os pagãos, tá? Então tem aqui, por exemplo, esse outro símbolo, são 3 luas crescentes misturadas, tá? É um símbolo das bruxas também. 3 luas representando a trindade feminina, a avó, mãe, filha, a neta, né? A avó, a filha e a neta, né? Beleza. O olho que tudo vê, né? Está em muitos lugares. No Antigo Egito tem um monte, né? Aqui, inclusive, junto com uma serpente e um abutre. E o pessoal faz tatuagem disso no pescoço, braço, etc. Tal. Eu espero que eles não saibam o que isso significa, mas não é bom, né? Mas tudo bem, a gente já vai falar mais pra frente sobre esse olho aí. Serpente, né? Na cabeça do faraó, que é a serpente comendo a própria cauda, aqui também, o símbolo da medicina, uma asa que não deve ser de anjo caído, não. E uma serpente subindo aqui nesse pau aqui. A sua namorada tá usando um anel de uma cobra naja. Tipo assim, tenta discretamente se afastar, ok? Não deve ser muito bom, né? É uma simbologia pagã, né? Olha só, sua namorada tá usando lá um bracelete de cobra. Cuidado. Isso aqui é coisa assim, pagã, bem pagã, né? Eu não conheço uma mulher que gostaria de usar um bracelete de cobra, né? Mas tudo bem. Continuando. Pirâmides. Antigo Egito, né? Olha só, na América do Sul ou América Central, tem pirâmides no mundo inteiro. Aí você olha e fala o seguinte, mas esse povo antigo é tapado, né? Por que eles fizeram pirâmide, gastaram esse monte de tempo, esforço físico, etc, para fazer pirâmide? Esses caras são tapados, você não acha? Que coisa. Aí você vem para os dias de hoje, pirâmide no Museu do Louvre, pirâmide em Roma, não estou falando do Vaticano, é em Roma, ok? Pirâmide em Astana, foi uma cidade construída, o pessoal diz que é a cidade do futuro, Astana, uma pirâmide enorme. Até hoje os caras estão construindo pirâmide. Aí eles olham, a cara de pau, olham pra gente, nosso olho diz assim, tem que haver separação entre religião e Estado. Você que é cristão, pegue a sua religiosidade e esconda. E nós vamos colocar a nossa religiosidade aonde a gente quiser. E vamos gastar dinheiro público que for e ninguém pode falar absolutamente nada. Uau, interessante.
Tem uma história, uma lenda do povo dos índios da região amazônica, que eles dizem que em algum momento chegou os seres das estrelas, na verdade eles descem do céu, os anjos, e construíram em uma noite uma cidade na região amazônica, incluindo uma pirâmide de vidro. E que essa pirâmide ela foi destruída num terremoto e, no final das contas, eles foram embora. Ok? Beleza. Aí eu li isso e falei, você tá de brincadeira. Quem seria o idiota de construir uma pirâmide de vidro? Pum! Museu do Louvre, ó. Pirâmide de vidro. Bom, respondido quem são idiotas, né? Tá difícil, né? Mas tudo bem. Olha essa outra pirâmide aqui, eu esqueci onde que ela é, mas ela é uma pirâmide, se eu não me engano, ela foi feita de um material como se fosse uma fibra de vidro que deixa entrar luz dentro. E ela é enorme, tá? Bem comprida. E o pessoal adora o que lá dentro dessa pirâmide? Adivinha? Você parece uma bola? Parece uma bola aqui? Vamos dar uma olhada mais de perto. Olha só. O pessoal sentadinho aqui olhando o globo. Oh! Eu falo que o globo é religião, ninguém acredita. O pessoal vai lá, constrói uma pirâmide e dentro da pirâmide põe uma bola lá dentro. E o pessoal senta lá e fica lá olhando a bola. Caramba! Que coisa, hein? Interessante isso, né? Nossa, faz uma construção dessa e coloca uma bola dentro. Bem coisa de pagão, né? Aí algumas pessoas me perguntam assim, Afonso, por que será que o pessoal fica tão nervoso com terra plana, né? Olha só, presta atenção. Você pega um cara desses aqui, ó, dentro de uma pirâmide, certo? Com uma vela em cada joelho. Vira pro cara e fala o seguinte, a terra não é uma bola, meu amigo. Você colocou a sua cabeça aí dentro dessa pirâmide, imaginando que isso aqui é um globo? A terra não é uma bola, ok? Ela é plana. O cara fica louco, ele vai pensar, eu comprei essa pirâmide aqui, tudo, faço um monte de rito pagão aqui com uma bola, e você vem falar que isso aqui não é uma bola? Lógico que é uma bola. O cara vai ficar tão nervoso que ele vai falar o seguinte, que se a terra não for uma bola, ela é uma pirâmide, mas não plana. É isso, né? É terrível, mas a lavagem cerebral é tão profunda e vem dos dias antigos até os dias de hoje que a gente não percebe, né? A lavagem cerebral foi colocada dentro da nossa cultura. Tudo que a gente vê é coisas para tentar idolatrar pessoas, natureza e companhia. Não tem gente que chora se vê uma pessoa, eu vou lá pagar 300 reais para assistir um show. Você está de brincadeira. O que desejo salientar é que essa questão se mostra muito mais difícil do que normalmente supomos. Como no caso do darwinismo, esse assunto não é de modo algum tão simples quanto Hawking nos quer fazer crer. Só uma coisa é certa. A escolha é entre o geocentrismo e Einstein. Então você, meu amigo, escolha o geocentrismo, né, que é a verdade baseada em fatos científicos, né, decorrente de uma experiência que globalistas fizeram e deu errado para eles, mas deu certo para quem crê na palavra de Deus, né? Então escolha. Ou Einstein, que se tornou uma celebridade, né, da noite para o dia, com a ajuda da mídia, né, comprada, ou a verdade, né? Escolha. A quem você vai servir? Aos mentirosos ou àqueles que advogam a verdade, que servem a Deus? Fica a dica.